à mesa e novamente ser feliz. Tu sabes, Senhor, só tu tens todo o poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, neste vale vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua luz me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua luz me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Deus, nosso Pai, nós queremos te adorar. Eu quero adorar o Senhor nessa tarde, te agradecer pela oportunidade de adorar o teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra diz que nós devemos entrar pelas portas com ações de graças, e nos teus átrios, Senhor, com hinos de louvor, bendizendo o teu nome, ó Deus. Eu quero bendizer o teu nome, quero glorificar o teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor vive e reina, Pai, porque o Senhor tem o domínio, o controle, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor pode todas as coisas. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração. Pai, visita cada lar onde esta palavra chegar, onde este louvor chegar. Senhor, que a tua bênção, a tua graça, a tua salvação, o teu livramento, Senhor, a cura que emana de ti, ó Deus, possa inundar cada vida, cada lar, no nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você hoje um texto que tem estado no meu coração muito tempo, muitos dias, e está em Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 11, que diz assim: Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Aí os tens dizendo, nossos ossos estão ressequidos, nossa esperança se apagou, estamos perdidos. Por isso profetiza, dizendo-lhes, isto diz o Senhor, vou abrir vossos sepulcros, vou tirar-vos de vossos sepulcros, povo meu, e vou levar-vos à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos sepulcros, quando vos tirar dos vossos sepulcros, povo meu. Infundirei meu espírito em vós, para que vivais, e vos estabelecerei em vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Que palavra poderosa, que palavra gloriosa. Eu quero começar essa meditação nessa tarde, me lembrando aqui de um personagem chamado Obed-Edom. Obed-Edom foi um homem que teve o privilégio da arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, ia ficar na casa dele durante 3 meses. E durante esse tempo que a arca esteve na casa de Obed-Edom, aconteceram coisas miraculosas. Houve prosperidade, houve cura, houve mover de Deus pela presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, onde a presença de Deus ela é temida, onde a fé,
aonde há confiança, adoração, temor, os milagres acontecem. E eu me lembro aqui que muitos anos a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela esteve com o povo, esteve no meio do povo de Deus, mas eles se acostumaram à presença da Arca, né? Eles se acostumaram. E muitas vezes na nossa vida a gente se acostuma a ir para a igreja, se acostuma a ouvir os sermões, as palavras, as ministrações, e nós perdemos aquele fervor, nós perdemos o temor, nós perdemos, o nosso coração se endurece, e nós perdemos muito da sensibilidade, da percepção espiritual. Porque, na verdade, Deus nos fez espírito, alma e corpo. E esse texto de Ezequiel 37, ele fala que Deus, ele leva Ezequiel para o meio de um vale de morte, de horror. Um lugar, um campo aberto que estava cheio de ossos, de morte. Uma imagem horrenda, uma imagem de terror, uma imagem de destruição. E Deus fala para Ezequiel que era para Ezequiel andar naquele lugar. E Deus nos chama para que a gente possa andar. Deus nos chama para que a gente possa sair do comodismo, sair da nossa zona de conforto, do nosso individualismo, do nosso egocentrismo. E Deus leva Ezequiel para aquele lugar e ele começa a se movimentar. E com certeza para ele não era fácil se movimentar naquela realidade. E Deus fala mais com Ezequiel. Deus fala: Ezequiel, eu quero que você veja. E eu já disse, eu não sei se eu disse aqui, mas muitas vezes na minha vida, muitos anos atrás, eu falava para o Senhor assim: Deus, eu não quero que o Senhor me mostre. E eu estava errada, porque na verdade Deus, ele quer nos mostrar a realidade do nosso coração, a realidade da nossa vida, a realidade da nossa família, a realidade da nossa casa, a nossa realidade. Deus nos quer fazer perceber. E um dos símbolos de Jesus, de Cristo, é a luz. E a luz, aonde ela chega, ela ilumina as trevas. Aonde a luz chega, ela denuncia as trevas. Ela denuncia aquilo que está oculto, ela denuncia aquilo que está escondido. E Deus é aquele que ele traz às claras o que está oculto, o que está profundo e o que está escondido. Porque Deus vê além. Deus vê nos lugares que nós vemos. E diante da presença de Deus, tem um versículo da palavra que diz assim, que diante do Senhor todas as coisas estão nuas e estão patentes, descortinadas, estão claras diante daquele que nós teremos que prestar conta. Então, em Deus não há treva alguma. Em Deus, tudo quando o Senhor, a presença de Deus, ela denuncia, nada fica encoberto e nada fica nas sombras diante da presença do nosso Deus. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, enxerga, veja. E eu desejo que aonde essa palavra chegar, que o Senhor esteja trazendo para você visão espiritual, discernimento, clareza, e trazer para você uma visão daquilo que você não tem, daquilo que você ainda não tinha percebido. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel, e essa palavra tem estado no meu coração desde a semana passada, quando eu passei por uma situação e eu falei: Senhor, não tem jeito. Não tem jeito, não tem como, é impossível. Não tem. E o Senhor trouxe ao meu coração esse texto. Ezequiel, como servo de Deus, como homem experimentado, como homem que andava com Deus, um homem chamado por Deus, que comunicava aquilo que Deus queria,
Deus leva ele para um lugar de morte. Nós, muitas vezes, estamos experimentando em nós, na nossa vida, na nossa realidade, morte, destruição, coisas que não tem como mais. Mas o Senhor nos chama para que a gente tenha uma visão, para que a gente tenha uma percepção e para que a gente dê uma resposta a Ele, diante de tudo que a gente tem vivenciado. Mas uma visão, uma resposta como a resposta de Ezequiel. E Ezequiel vê toda aquela realidade, e era uma realidade que não tinha retorno. Uma realidade que não tinha como, porque quando as coisas acabam, quando a morte, não tem solução. Mas existe um que é o dono da vida. Deus é o dono da vida. Deus é o dono da história de todos aqueles que creem e confessam Jesus. E para Deus sempre tem jeito. E Ezequiel olha e fala para o Senhor: Deus, tu sabes. Por isso que eu cantei no começo dessa live aquele corinho do Renascer Prize que diz assim: tu sabes. E eu quero parar aqui e eu quero mais uma vez cantar. Tu sabes, Senhor, só tu tens todo o poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, neste vale vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. E Ezequiel responde para Deus, com certeza. Eu imagino que ele olhou, para o céu e falou: Senhor, tu sabes. A realidade dele, que os olhos dele humano estavam contemplando, e talvez até o sentimento da alma dele, podia estar dizendo para ele: não tem jeito. Isso aqui acabou, isso aqui é morte, isso aqui não tem mudança. Mas ele olhou para Deus. E eu quero te convidar nesse dia, nesse tempo, para olhar para Deus. Para buscar na sua vida uma perspectiva e uma visão que vem do trono de Deus, que tem toda a possibilidade. E eu já tenho citado aqui, ao longo desse tempo, que um dos versículos que eu amo da palavra do Senhor diz assim, que Deus chama à existência aquilo que não existe. Olha que coisa maravilhosa. Então, coisas que nós nem imaginamos, que não penetrou na nossa mente, Deus traz, Deus cria. Do nada, Deus faz tudo. Deus chama à existência aquilo que não existe. E foi assim, naquele lugar. Porque Ezequiel, ele olhou além do seu olhar humano, e ele olhou além do que a sua alma, do que a sua emoção dizia. E Deus nos chama para essa nova dimensão. Deus nos chama para esse nível de amadurecimento. Deus nos chama para um crescimento, um amadurecimento diante de toda a adversidade, de todas as negativas, de tudo que não tem solução. Deus nos chama para a gente voltar os nossos olhos para Ele. E sabendo que Ele sabe se a situação pode mudar. E essa confissão, esse voltar é uma demonstração de fé, é uma demonstração de confiança, é uma demonstração de dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor tem todas as possibilidades, o Senhor tem todos os recursos, o Senhor tem o controle, o Senhor pode mudar a situação. Então, Ezequiel, ele falou para Deus: Deus, o Senhor sabe. E aí, eu creio que Deus se agradou dessa palavra de Ezequiel. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, então agora você usa sua boca e você profetiza. E Ezequiel começou a profetizar, não uma palavra triunfalista, não uma palavra humana,
das percepções humanas. Ele começou a profetizar a palavra que Deus entregou para ele. E tem uma diferença muito grande. E ele profetizou: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele começou a profetizar, ele começou a proferir, ele começou a liberar uma palavra direcionada do trono de Deus, direcionada da vontade de Deus, direcionada do querer de Deus. E quando isso acontece, começa a haver uma movimentação. E ele começou a perceber um movimento. Ele começou a perceber um reboliço. Ele começou a perceber uma unidade dos ossos, que estavam todos separados. E a uma organização correta. Porque a Bíblia diz que cada osso foi se juntando ao seu próprio osso. Organização, sincronia. E foi acontecendo estágios de movimento, de crescimento, de organização, de restauração. E houve um grande mover aquele dia. Mas o principal mover foi o mover do Espírito, porque Ezequiel ele profetiza ao Espírito. E ele diz: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos, para que vivam. E a Bíblia diz que se levantou um grande exército, um numeroso exército, lá naquele vale. E a parte da palavra do Senhor que eu li, fala que Deus, ele refere-se àqueles ossos, àquela realidade de morte, a toda a casa de Israel. E quem é a casa de Israel hoje? Sou eu, e é você que crê e que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Que crê, que confessa, que aceita, que se submete ao senhorio de Cristo. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles declaram que foi-se a sua esperança, que foi-se a sua expectativa. E no texto que eu li, o verso 11, no final diz assim: nossos ossos estão ressequidos e a nossa esperança se apagou e estamos perdidos. E Deus dá um diagnóstico, Deus abre para Ezequiel a realidade que no coração, nas emoções, dentro do ser, no lugar onde fica o centro da nossa esperança, das nossas expectativas, no povo de Deus havia acabado, havia apagado, a esperança já havia sido perdida, tudo acabou. Mas Deus não acabou. As possibilidades de Deus não acabaram. E aí Deus mostra para Ezequiel essa dura realidade do coração, dos afetos, do emocional do povo dele. Que havia acabado a esperança, que tudo havia cessado. Todas as expectativas, toda a festa, todos os sonhos, todos os planos, todos os projetos. E aí Deus dá uma palavra de restauração. E Deus fala: Ezequiel, fala para o meu povo que eu vou abrir a sepultura. Gente, sepultura é lugar, sepulcro, é um lugar que a gente enterra coisas e ninguém desenterra. Naturalmente o ser humano não desenterra, não é natural desenterrar. Porque sepulcro é lugar de morte. Sepulcro é um lugar de fim, de destruição total, de desintegração total. É o fim da linha. E ninguém faz isso, mas Deus faz. Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, eu vou abrir a sepultura do meu povo. E Deus, ele nunca faz nada pela metade. Deus, ele é perfeito. A Bíblia fala que Deus, ele é grande em força e ele é forte em poder. Tem um trecho da palavra do Senhor
no Novo Testamento que diz assim, depois eu deixo nos comentários o endereço. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, eu vou abrir a sepultura e eu vou tirar o meu povo lá de dentro. Então eu não sei onde essa palavra vai chegar. Muitas vezes eu acredito que durante esses 7 anos que eu tenho conversado aqui sobre a palavra de Deus no Facebook, eu já devo ter falado desse texto. Mas a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida. Cada dia que a gente lê uma porção da palavra, ela é nova, ela é viva, ela se renova para a nossa necessidade do nosso coração. E eu quero te dizer que eu não sei o vale, eu não sei a dor, eu não sei a desesperança, eu não sei o nível que você tem passado e que talvez você pensa, como o povo de Israel, na situação do povo de Deus naquela época, quando eles declaravam, eles sentiam, nós estamos com nossos ossos ressequidos, quer dizer, nós estamos sentindo a morte até nos ossos, nós estamos sentindo até os nossos ossos enfraquecidos. Nossa esperança se apagou e nós estamos perdidos. E a questão de falar nós estamos perdidos tem a ver com direção. E muitas vezes a gente quer uma direção. E quem tem direção para nos dar é o Senhor nosso Deus. Ele é a direção. E a sua palavra, a Bíblia diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, nós encontramos a direção que nós precisamos para que nós venhamos ser achados. A palavra do Senhor, ela nos acha, a palavra do Senhor nos alcança. E o povo de Israel daquela época estava sentindo enfermidade nos ossos, doente, ossos secos, sem vitalidade, e estavam sentindo sem direção, e eles estavam sem esperança. E eu acredito que uma das piores coisas para nós como seres humanos é a gente perder a esperança e dizer acabou. E eu quero dizer que não acabou. Eu quero te convidar nesse dia para você não responder como eu respondi semana passada, conversando com Deus, falando, Deus, acabou, não tem jeito. Mas a visão correta não é do meu olhar, das minhas percepções da alma, nem das suas. A visão correta é a visão de Deus. E eu quero te convidar para você olhar para o Senhor, para você olhar para o alto. E para você dizer, Senhor, tu sabes o que é melhor para a minha vida, para o meu coração, para a minha casa, para tudo aquilo que você tem colocado na presença de Deus. E eu quero te dizer, não desista. Busque na palavra de Deus a direção. E não deixe a sua alma, o seu ego, a sua visão física ditar a sua resposta, a resposta que Deus quer ouvir de você hoje, que é, Deus, tu sabes. Deus quer que a gente lance sobre ele a nossa ansiedade, Deus quer que a gente se volte para ele e dê a ele a resposta para que ele possa agir, uma resposta de fé. Muitas vezes nós vivemos, sabe como? Percebendo o ambiente com o nosso ego, com a nossa alma, e a gente usa isso como se fosse algo que Deus mostrou e não mostrou. Porque o que é de Deus é testificar do nosso espírito. E Ezequiel, ele poderia ter dado uma resposta da alma dele, do olhar dele, mas ele deu uma resposta de acordo com a confiança que ele tinha, o entendimento que ele tinha da soberania de Deus, do controle de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E existem vários salmos na Bíblia que falam sobre a misericórdia de Deus.
A misericórdia do Senhor dura para sempre. E por causa dessa misericórdia do Senhor, há esperança. Por causa dessa misericórdia do Senhor, há um depois. Por causa da misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos. E eu me lembro aqui de Jeremias. Jeremias, ele, mesmo nas suas lamentações, no seu sofrimento, lá em Lamentações 3, Jeremias, ele confessa as misericórdias do Senhor. São a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas são novas, elas são renovadas a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. E eu quero te dizer que Deus, ele tem compromisso com aqueles que o temem, com aqueles que o amam, com aqueles que não se envergonham de confessar Jesus e viver e buscar, viver a sua vida, deixando Jesus ser o Senhor. E eu quero te convidar nesse dia para que você possa, como Ezequiel, dar essa resposta para o Senhor. Senhor, diante às vezes, a minha falta de direção, da minha enfermidade, do meu enfraquecimento, da minha desesperança, eu quero dizer que na minha realidade, tu sabes. Eu quero te convidar nesse dia para você dar esse passo de fé. Você olhar para o Senhor e falar, Senhor, o Senhor é o Deus de possibilidades. Em ti há todas as possibilidades. E Deus, ele é suficiente para nos restaurar os nossos ossos, a nossa esperança perdida e nos restaurar a direção. Porque o Senhor é a direção para a nossa vida. Eu vou compartilhar outra palavra agora no Instagram. E o dia que você puder, vai lá e escuta. E que Deus possa te abençoar. E eu quero orar mais uma vez. Senhor, pela fé, eu me levanto neste dia para dizer, Pai, que diante de toda e qualquer situação na minha vida e na vida de quem vai me ouvir, Pai, um dia, eu quero reconhecer que Tu sabes. Senhor, eu quero pedir sobre nós um tempo de saúde. Pai, o Teu povo estava com seus ossos ressequidos, sem direção, sem esperança, achando que tudo acabou. Mas diante da Tua presença, não acabou, Pai. Só acaba quando o Senhor põe o ponto final. E eu peço, ó Deus, que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua misericórdia e graça e Teu grande amor que nos atrai, que nos constrange, que nos leva a Ti, Pai, o Senhor possa pôr uma vírgula e possa haver uma continuidade. Senhor, restaura famílias, restaura casamentos, restaura, Senhor, a esperança, restaura ministérios, restaura-nos, ó Deus. Pai, verdadeiramente eu creio, Senhor, na Tua palavra. E se a Tua palavra diz que o Senhor é o que abre a sepultura, abre, Pai, as nossas sepulturas. Senhor, e tira-nos de dentro. Tira-nos, ó Pai, desse lugar de morte, desse lugar de desesperança, desse lugar, Senhor, de ensimesmamento, desse lugar, Senhor, de nos deixarmos ser levados pela nossa alma. Senhor, nós queremos submeter ao Senhor. Pai, eu quero orar pela minha vida e por cada um que vai me ouvir, pedindo, ó Pai, levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. E colocando diante do Senhor neste dia 3, o nosso coração. Sonda, Pai, o nosso coração. Conhece, Senhor, o nosso pensamento e vê se há em nós, Pai, algum caminho errado, alguma direção errada. E nos conduz, e nos traz de novo para o prumo, para a direção, para a vontade, para o centro da Tua vontade para nós. Senhor, nos liberta do individualismo, do egocentrismo. Senhor, que o Teu amor seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que o Senhor nos outorgou. Pai, muito obrigado por este dia. Recebe o meu louvor e a minha adoração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe.